Oi, gente, nós vamos estar gravando a nossa aula de língua portuguesa, falando sobre advérbio e locução adverbial. É a palavra que amplia o sentido do verbo, do adjetivo ou de um outro advérbio. Então, nós temos aqui na frase que diz assim: nunca experimentei decepção tão grande. Então, nós temos a palavrinha nunca e nós temos a palavrinha tão. A palavra nunca, ela está aqui ampliando o sentido do verbo experimentar. E a palavra tão está ampliando o sentido da palavra grande. Então, a palavra grande, ela é um adjetivo. E para dizer que algo está mais do que grande, né? Ou seja, está para ampliar o significado dessa palavra grande, eu usei aí o tão. Então, as duas palavras, o nunca e o tão, eles são advérbios e estão ampliando. Uma está ampliando o sentido do verbo experimentar e a outra está ampliando o sentido do adjetivo grande. Vejamos agora o que diz na segunda frase. Eu era quase analfabeto. Então, quando eu digo assim, eu era quase analfabeto, nós vamos aparecer aqui novamente a palavrinha quase, certo? Essa palavra quase aqui, ela vai estar intensificando o sentido do verbo ser, que é o verbo era. Então, a palavra quase, ela vai ser um advérbio, certo? Nós vamos já ver as classificações de intensidade, ok? Na terceira frase, nós temos: na terceira noite, fui buscar o livro espontaneamente. Então, eu tenho a expressão, na terceira noite. Na terceira noite, ela está indicando uma expressão que indica tempo, certo? E essa expressão que está indicando o tempo, ela está intensificando a locução verbal, que é o fui buscar. Certo? Então, se você tirar, por exemplo, a expressão na terceira noite, ficar só a locução verbal, fui buscar o livro. Pronto, é algo natural. Agora, se quando eu coloco a circunstância, né, em que momento eu fiz isso, eu estou ampliando o sentido desse verbo. Então, na terceira noite eu fui buscar. Fui buscar o livro. Aí aparece novamente a palavrinha espontaneamente. Essa palavra aqui, ela apareceu também para intensificar ou seja, ampliar, melhor dizendo, ampliar o sentido desse verbo. Então, nós temos aqui, aqui nós temos uma locução verbal, onde essa locução verbal, ela precisou de duas circunstâncias, de duas palavrinhas, que é espontaneamente e na terceira noite. Então, os advérbios, eles vão indicar circunstância de quê? Eles podem indicar circunstância de tempo, eles podem indicar circunstância de lugar e eles podem indicar circunstância de modo, de intensidade, de causa, de companhia e por aí vai, certo? Então, por exemplo, aqui quando eu volto aqui para a palavra nunca, nunca experimentei decepção tão grande. A palavra tão está intensificando. A palavra nunca, ela pode dar a ideia de negação e pode também dar a ideia de intensificar. Que nesse caso aqui ela está intensificando. Aqui, o quase também está dando ideia de intensidade, certo? Outra aqui, por exemplo, na terceira noite, está indicando a ideia de tempo. E espontaneamente está indicando o modo. Como é que eu vou saber que é tempo e que é modo? É simples. Quando é modo, é a maneira de fazer. Então, eu fui buscar o livro. Como foi que eu fui buscar o livro? De maneira espontânea. É o modo. Como é que eu vou saber que é essa ideia de tempo? Quando eu uso expressões que indicam tempo. Quando, né?
Foi quando? Na terceira noite. Quando é que eu vou saber que a expressão vai indicar lugar? Quando eu me referir a um lugar, certo? Pode ser aqui, ali, lá, na minha casa e por aí vai, ok? No livro de vocês, vocês vão ter mais alguns detalhes para falar sobre advérbios e locuções adverbiais.